Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso do casal Sukhjit e Ramandeep, que aconteceu na Índia no ano de 2016 e teve uma enorme repercussão. Antes de mais nada, eu peço para vocês que, se gostarem do meu conteúdo, deixem um like e um comentário que me ajuda muito. E para você que está chegando aqui no canal agora e ainda não é inscrito, por favor, se gostar, se inscreve aí, que me ajuda demais. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Sukhjit Singh era um homem de família rica, descrito como ambicioso e dedicado. Ele nasceu na Índia e, de acordo com familiares e amigos, ele era um homem bastante religioso e bem conhecido entre a comunidade Sikh de sua cidade. Para quem não sabe, Sikh ou Sikhismo é uma religião bem difundida na Índia, com aproximadamente 30 milhões de adeptos. Na época dos fatos, Sukhjit tinha 34 anos e era casado com uma mulher chamada Ramandeep, que tinha 31. Ramandeep nasceu no Reino Unido, era proveniente de uma família de classe média alta e teve uma infância e educação muito boas. Ela é filha do casal de empresários Paul Mann e Armajit Kaur. O casal, além dela, tem outras 3 filhas. O casamento entre Sukhjit e Ramandeep parecia perfeito. Um amigo do casal conta que Sukhjit era completamente apaixonado pela esposa e que se sentia muito realizado por ter se casado com ela. Os dois se conheceram no ano de 2002 no Reino Unido, quando Sukhjit tinha 20 anos e Ramandeep 17, e cerca de 3 anos depois, no ano de 2005, eles se casaram. De acordo com fontes, o casal tinha uma pizzaria no condado de Surrey, na Inglaterra, no qual administravam juntos. Eles moraram em Surrey por alguns anos, até que se mudaram para Derby para criarem os seus 2 filhos, Arjun, que nasceu em 2007, e Aryan, que chegou 3 anos depois, em 2010. Ramandeep era vista como uma mãe dedicada e trabalhadora. O casamento dela com Sukhjit não era arranjado, como acontece com muitos casamentos na Índia. Tudo aconteceu de forma natural. Eles se conheceram, se gostaram, começaram a namorar e depois se casaram. Em Derby, eles passaram a morar em uma casa de classe média e desfrutavam de uma boa qualidade de vida. De acordo com amigos próximos do casal, a família dos dois se davam muito bem e, apesar do casamento deles não terem sido... De acordo com amigos próximos do casal, a família dos dois se davam muito bem e, apesar do casamento deles não ser arranjado, a família de ambos aprovavam a união. Na cidade de Derby há uma grande comunidade indiana, o que ajudou a criar novas oportunidades de negócios para o casal. Antes, o casal até chegou a cogitar uma mudança para Londres, capital do país, mas após analisarem com mais calma, viram que em Derby eles ganhariam mais dinheiro. Em um determinado momento, Ramandeep, que estudou design gráfico na faculdade, administrou uma filial de uma grande empresa e assumiu um segundo emprego para conseguir mais dinheiro para a família. Já Sukhjit decidiu abrir uma empresa de logística, da qual ele batizou de Arjun Transport, em homenagem ao seu primeiro filho. Como eu já mencionei, Sukhjit era um Sikh devoto e, de acordo com fontes, ele ia todos os domingos no templo Sikh de Derby. Ele também se ofereceu como gerente de um projeto no Museu Nacional Sikh da cidade. Urpal Singh, um homem que trabalhou com Sukhjit no museu, disse que ele era um homem muito dedicado e que, aparentemente, ele e sua esposa se davam muito bem e não havia nenhum sinal de dificuldades. Todos que vinham de fora acreditavam que os dois eram muito apaixonados um pelo outro e que a relação deles duraria vários anos, mas eles estavam errados. E essa relação terminaria de forma trágica. Apesar das aparências, ao que tudo indica, o casal enfrentava problemas internos. Sukhjit era um homem bastante protetor, mas também costumava tomar decisões precipitadas. Ramandeep tinha um certo nível de controle sobre ele e geralmente o convencia a fazer o que ela queria. As pessoas da comunidade Sikh não gostavam muito da maneira como ela se comportava, de modo que às vezes ia contra tradições deles. A mulher gostava de coisas caras, tais como roupas e joias. Era bastante vaidosa
e gostava muito de chamar atenção. Segundo um outro amigo do casal, Sukhjit fazia praticamente todos os gostos da esposa, já que ele era loucamente apaixonado por ela. Algumas pessoas próximas ao casal comentavam que Ramandep sempre conseguia o que queria e que ela geralmente era meio tóxica com o marido. Em novembro de 2015, o casal levou os filhos para passar as férias em Dubai, na casa de um amigo próximo de Sukhjit, um homem chamado Gurpreet Singh. Os dois homens se conheciam desde os tempos de escola, e Sukhjit carinhosamente se referia a Gurpreet como seu irmão, embora eles não tivessem nenhum parentesco. Gurpreet, que era caminhoneiro e também trabalhava em construção civil, tirou alguns dias de folga para se juntar à família do amigo em passeios durante a estadia deles. Eles tiraram várias fotos juntos e postaram nas redes sociais comemorando o encontro. Mas sem que Sukhjit percebesse, Ramandep e Gurpreet, sua esposa e melhor amigo, se tornaram muito mais do que amigos e começaram um caso extraconjugal ainda durante essa viagem. Após o fim da viagem e a família retornar para casa, Ramandep e o amante continuaram a se comunicar por um aplicativo de mensagens, e durante essas trocas de mensagens, eles começaram a pensar em uma maneira de tirar Sukhjit do caminho deles. Foi então que eles arquitetaram todo um plano macabro, cuja vítima seria Sukhjit. Ainda no ano de 2015, mais para o final, Ramandep planejou um mês de férias em família no estado de Uttar Pradesh, localizado no norte da Índia. A ideia era passar todas as férias na casa da sogra, no vilarejo de Basatampur. Tudo isso, essa viagem de férias, fazia parte do plano, pois Ramandep escolheu aquela região da Índia para conhecer melhor a área e depois colocar o seu plano em prática. Então, no verão seguinte, julho de 2016, Ramandep convidou Gurpreet, o seu amante, para ir passar uns dias junto com ela e a família dela na casa da sogra. Sukhjit gostou da ideia, afinal, Gurpreet era o seu melhor amigo, e ele até então não viu nada demais em sua esposa convidá-lo para se juntar a eles nessa visita a Basatampur. No entanto, enquanto toda a família estava reunida, Sukhjit notou uma interação muito estranha entre sua esposa e seu amigo. Ali na hora ele não falou nada, mas começou a reparar mais nos dois para ter certeza de que sua desconfiança não era apenas algo de sua cabeça. Já no mês seguinte, mais precisamente em 22 de agosto, Sukhjit decidiu confrontar a sua esposa a respeito de sua desconfiança. Ramandep tentou desconversar, mas Sukhjit, no final, acabou descobrindo tudo. O casal, juntamente com os filhos e também Gurpreet, ainda estavam na casa da mãe de Sukhjit, lá no vilarejo. Isso porque eles gostaram tanto do lugar que decidiram estender as férias por mais um tempo, e eles até tinham a intenção de se mudar para lá se tudo desse certo. Contudo, como Sukhjit descobriu sobre a sua esposa e o seu melhor amigo, ele disse para sua mulher que depois que eles retornassem para a Inglaterra, era cada um para o seu lado e ele entraria com uma ação judicial contra ela. Obviamente, Ramandep não gostou nada disso e viu que aquela era a hora dela colocar o seu plano macabro em prática. Assim, ela se livraria do marido e ainda ficaria com todos os bens dele e poderia viver o seu romance com o seu novo amor. No meio disso tudo, Sukhjit chegou a desabafar com alguns amigos e também com alguns parentes sobre a sua descoberta. Os amigos e parentes aconselharam ele a terminar logo de uma vez com o casamento e assim poder ficar livre da esposa infiel. No entanto, Sukhjit disse que estava muito desnorteado com tudo aquilo, que jamais esperava isso de sua esposa e que quando eles voltassem para a Inglaterra, ele resolveria isso. Os amigos e parentes disseram que era uma loucura e que quanto mais ele demorasse para terminar o casamento, mais ele sofreria. Mas Sukhjit não deu ouvidos. Ele precisava de um tempo para digerir tudo aquilo. Só que o que ele não sabia é que esse tempo seria o tempo para que a sua esposa colocasse o seu plano macabro em prática. No dia 2 de setembro de 2016, depois de colocar sedativos na comida do marido e também dos filhos, Ramandep deixou que Gurpreet Singh entrasse na casa em que eles estavam hospedados para dar seguimento ao plano.
Hamandep sufocou o marido com um travesseiro e depois Gurpret desferiu vários golpes na cabeça do homem com um martelo. Não satisfeita, Hamandep ainda fez um corte profundo na região da garganta do marido, que a essa altura já não estava mais vivo. Hamandep tinha preparado um prato chamado dal para o jantar e colocou sedativos, esperando que todos da família comessem e ficassem sedados. No entanto, somente Sukjit e o filho mais novo, Aryan, de 6 anos na época, consumiram o prato e, consequentemente, o sedativo. O filho mais velho do casal, Arjun, não tocou na comida naquela noite, pois estava sem muita fome e optou por comer um macarrão instantâneo. Só que Hamandep, por um descuido, não percebeu isso. Assim, sem que o casal de amantes soubesse, Arjun, que tinha 9 anos na época, presenciou tudo. O menino, muito assustado, correu para a casa da sua avó, que ficava bem próximo dali, e contou aos prantos sobre tudo o que viu. A princípio, a avó do menino achou que fosse alguma brincadeira de mau gosto, mas ao ver o quão assustado o menino estava, ela decidiu chamar a polícia. A polícia demorou para chegar no local, já que se trata de um vilarejo um pouco afastado, mas assim que chegaram, eles prenderam Hamandep. A mulher tentou se passar por inocente, dizendo que o responsável por aquele crime era um ladrão que havia invadido a casa. Até então, ela não sabia que o seu próprio filho tinha visto tudo e era uma forte testemunha contra ela. Como a polícia demorou para chegar no vilarejo, Gurpret já havia se evadido do local, coisa que fazia parte do plano arquitetado por ele e Hamandep. Posteriormente, ele foi preso no aeroporto tentando pegar um voo de volta para Dubai. Durante as investigações, a polícia indiana descobriu que os amantes tinham a intenção de obter 2 milhões de libras esterlinas, que era o valor do seguro de vida de Sukjit, e mais 100 mil libras esterlinas em ativos que pertenciam à vítima. Isso, no câmbio atual, dá algo em torno de 13 milhões de reais. Hamandep e Gurpret planejavam começar uma vida nova com todo esse dinheiro. Segundo os investigadores indianos, o casal de amantes decidiram cometer o crime na Índia, pois acreditavam que seria mais fácil se safar do crime no país, já que o país é um país de terceiro mundo. Para eles, se cometessem um crime na Inglaterra ou em Dubai, as chances deles serem pegos eram maiores. Hamandep Kaurman e Gurpret Singh foram formalmente acusados pelo crime contra Sukjit Singh e ficaram presos para aguardarem seus julgamentos. O crime repercutiu rapidamente por toda a Índia e posteriormente pelo mundo todo. Alguns jornais brasileiros, inclusive, noticiaram o caso na época em que ele ocorreu. Mesmo com todas as provas, evidências e até mesmo testemunho do próprio filho contra Hamandep, a família dela a apoiou e ficou do lado dela. Para eles, tudo não passava de um plano da família de Sukjit para incriminá-la. Plano esse que, segundo eles, envolvia o filho de 9 anos do casal que estaria mentindo sobre o que viu. Cerca de 7 meses após a prisão de Hamandep, a família dela conseguiu tirá-la da prisão depois de pagarem uma enorme fiança cujo valor não foi revelado. Com isso, Hamandep pôde responder pelo crime em liberdade, mas não estava autorizada a sair do país. Isso foi algo quase inédito na Índia, alguém acusado por um crime de natureza grave poder responder em liberdade. Mas se tem uma coisa que eu aprendi nessa minha vida, é que em um mundo corrupto, o dinheiro compra quase tudo. A família de Hamandep tentou de todas as formas usar o seu dinheiro e conexões políticas para tentar tirá-la do país. De acordo com fontes, só com advogados, a família gastou mais de 100 mil euros, cerca de 530 mil reais. Mas apesar de todo esse esforço da família de Hamandep para livrá-la da justiça, tudo foi em vão. O julgamento do casal de amantes aconteceu 7 anos depois do crime, em outubro de 2023. A principal testemunha de acusação foi Arjun, o filho mais velho da vítima com Hamandep, que está com 16 anos atualmente. O depoimento do garoto foi crucial para o caso. Segundo ele, na noite do crime, ele estava dormindo ao lado do seu pai na cama dele e acordou com a visão de sua mãe sufocando seu pai com um travesseiro. Ele ficou tão apavorado que não conseguiu ter nenhuma reação e apenas fingiu que ainda estava dormindo, pois tinha medo do que pudessem fazer com ele. Com isso, ele acabou presenciando todo o crime e disse que é algo que ele jamais vai esquecer.
Ele disse ainda que assim que a mãe dele e o amante saíram do quarto, ele aproveitou para ir correndo para a casa de sua avó. Ainda no tribunal, Gurpreet confessou o crime, mas disse que toda a ideia partiu de Ramandep e que foi ela quem o mandou comprar a faca e o martelo utilizados no crime. Por fim, o casal de amantes foram considerados culpados pelo crime. Gurpreet Singh foi condenado à prisão perpétua e multado em 3.000 libras. Já Ramandep Karuman foi condenado à pena capital por enforcamento, mas os seus advogados recorreram à decisão pedindo para que a sentença seja alterada para prisão perpétua. Por enquanto, até a gravação desse vídeo, eles ainda não conseguiram reverter a sentença. Assim que ouviu a sua condenação, Ramandep gritou que era inocente e que o crime, na verdade, era uma armação da família de Sukhjit contra ela. Após o fim do julgamento, Gurpreet foi mandado para uma prisão masculina de segurança média. Ramandep foi mandada para a prisão distrital de Shahjahanpur, conhecida por ser uma prisão superlotada. Desde que foi presa, Ramandep nunca demonstrou remorso ou arrependimento. Pelo contrário, ela sempre agiu de forma arrogante com as autoridades, se achando superior a todos. Na prisão de Shahjahanpur, ela passou a dividir uma cela com mais 55 detentas e teve que dormir no chão. Em uma entrevista, a primeira concedida depois que foi presa, Ramandep disse que aquela situação era horrível e que era como estar no inferno. Ela disse que foi a pior coisa que lhe aconteceu e que estava se sentindo muito sozinha. Eu só queria saber como, já que tem 55 pessoas na cela com ela. Segundo ela, a comida e as condições da prisão são péssimas, e a única coisa que ela sabe fazer ultimamente é chorar. Ela disse ainda que ninguém do Alto Comissariado britânico foi visitá-la desde que ela foi condenada, algo que ela considerava uma desfeita, já que era cidadã britânica. Ainda durante a entrevista, Ramandep disse mais uma vez que era inocente e que tudo era uma armação da própria família de Sukhjit. De acordo com ela, eles cometeram um crime para impedir o homem de vender os 21 acres de terra que ele possuía na Índia. Quando questionada, ela não quis entrar em detalhes sobre o seu casamento e o seu caso com Gurpreet, o melhor amigo do seu marido que a ajudou a cometer o crime. A mulher finalizou a entrevista dizendo que desde que foi presa, ela não viu mais os filhos e que isso doía muito. Ramandep saiu de uma vida confortável e de luxo para uma vida em uma das piores prisões da Índia. Além de ter que dividir a cela com mais 55 detentas, ela tem que levantar às 6 da manhã e fazer fila para tomar banho de água fria com torneira e balde em um banheiro extremamente sujo. A prisão também abriga cerca de 1.300 detentos homens, que ficam em uma seção separada das mulheres. No total, a prisão de Shahjahanpur possui quase 2.000 detentos entre homens e mulheres, mas a sua capacidade é de apenas 511. Ramandep é a única prisioneira estrangeira no local e a única condenada à pena capital. Os seus advogados, como eu já mencionei, estão recorrendo da sentença, mas é provável que leve anos para que ela seja avaliada. Depois do caso, os filhos do casal passaram a viver com um tio paterno em Londres, na Inglaterra. De acordo com relatos, Arjun, o filho mais velho e o que presenciou todo o crime, disse que não quer mais ter contato com a sua mãe e que nunca a perdoará pelo que ela fez. E esta foi a história de Ramandep Karuman, uma mulher que planejou tirar a vida do próprio marido com o seu amante, em um crime motivado por traição e ambição. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.